Oi pessoal, eu sou o João do GEPS, tudo bem? Nós estamos num período de gravações de palestras virtuais em função do coronavírus, em função do GEPS, Grupo Espírito Harmonia e Paz, está temporariamente fechado. Nós temos um tema que foi proposto pela diretoria da casa para diferentes palestrantes. Esse tema fala sobre o desenvolvimento de doenças coletivas a partir do aspecto emocional e também trata do tema de histeria. Eu não vou falar sobre o tema de histeria, eu deixo para os psicólogos abordarem especificamente esse conceito. Mas a respeito das doenças coletivas e o aspecto emocional, dá para a gente falar sobre bastante coisa. A ideia, o desenvolvimento desse tema que eu resolvi abordar para todos vocês é a respeito, inicialmente, falar um pouco sobre o corpo físico, a relação do corpo físico com os corpos sutis, como o corpo físico é um sistema holístico, ou seja, ele é integrado entre os seus diferentes órgãos e sistemas, e como as egrégoras coletivas podem influenciar por meio das emoções que a gente sente a nossa saúde, o desenvolvimento de doenças. Então vamos lá, vamos começar falando primeiro individualmente do nosso corpo físico, a relação que esse corpo físico tem com outros campos de energia, a visão holística sobre saúde dentro do nosso corpo físico, e a gente vai desenvolvendo depois o tema, saindo do indivíduo para a coletividade. Nosso corpo físico possui evidentemente os órgãos que vocês já conhecem, e na visão da medicina tradicional é visto, cada especialidade médica trata de um órgão de uma forma isolada. Com o tempo, a medicina já vem percebendo que não dá para você tratar especificamente um órgão do seu corpo. Todos os órgãos estão integrados, todos os sistemas, sistema digestivo, sistema nervoso, sistema circulatório, enfim, estão integrados. Então, a visão de uma medicina holística integrada vem ganhando espaço a partir do desenvolvimento da própria medicina. E um dos aspectos que vem sendo desenvolvido também já há algumas décadas é o fato da psicossomática, ou seja, os aspectos emocionais, os aspectos psíquicos influenciando a saúde do nosso corpo, influenciando o aparecimento de doenças. Então, o tema que nós temos que abordar, que foi combinado com os diferentes palestrantes, trata muito bem disso, ou seja, o desenvolvimento das doenças a partir do aspecto emocional. Qual é a influência do aspecto emocional no desenvolvimento das doenças coletivas, no caso, né? Nós estamos vivenciando aí, já há algumas semanas, o coronavírus 19 e as mudanças profundas que aconteceram no planeta. E o tema fala sobre isso, ou seja, como é que há um desenvolvimento de uma doença coletiva, o aspecto emocional que cada um está vivenciando. E é por isso que a gente está falando inicialmente do corpo físico, a influência que as emoções têm no nosso corpo físico, e como é que a gente vai projetar isso depois de um indivíduo para a coletividade. Então vamos lá. Já existem estudos de décadas, desenvolvimento de pesquisas científicas, médicos, psicólogos trabalhando em conjunto e comprovando que o estresse, as emoções descontroladas influenciam diretamente no sistema imunológico do ser humano. Nós podemos desenvolver vários tipos de doenças a partir dos estressores ambientais, o estresse que nós sentimos na nossa relação com o ambiente, com as outras pessoas e com as situações que acontecem ao nosso redor. Está acontecendo em relação ao coronavírus é bem isso.
a gente percebe que todo o planeta passa por uma mudança drástica, repentina, foi num curto espaço de tempo. Toda a coletividade do planeta está passando por uma situação totalmente anormal. As pessoas não esperavam que a vida delas sofreria uma mudança tão grande. E aí é que você percebe o tema que nós estamos desenvolvendo. Existe toda uma influência emocional, as pessoas estão evidentemente sentindo medo, muitas pessoas entraram em pânico, os sintomas da doença, quando ela se desenvolve e o quadro clínico se agrava, as pessoas têm muito medo da morte. Isso tudo causa uma influência no comportamento da pessoa. A pessoa fica tensa, muitas sentem pânico, as pessoas estão, digamos assim, em quarentena, então estão tendo que ficar dentro de casa, estão, digamos assim, no isolamento social. E esse isolamento social é um dos fatores de estresse. E como nós comentávamos agora há pouco, a partir do momento em que nós já sabemos, até comprovação científica de algumas décadas atrás, até hoje, até o momento presente, que quando você sofre estresse, você se desequilibra emocionalmente, o sistema imunológico diminui, é algo para a gente pensar em como as pessoas podem reagir positivamente, sair dessa situação de estresse, de emoção perturbada, de medo, de pânico, de pavor diante dessa doença. A gente vem estudando no GEPS já faz algum tempo, em função dos trabalhos que a gente desenvolve lá, as técnicas, os trabalhos de desobsessão. Alguns anos atrás a gente praticava o trabalho da apometria dentro da desobsessão. Esse trabalho vem passando por algumas mudanças, né? E a gente foi percebendo, a partir do próprio trabalho, do comportamento dos médiums, do que os médiums conseguem perceber durante o desenvolvimento dos trabalhos, que todos os atendidos e nós mesmos, os trabalhadores, somos influenciados pelo nosso meio, pelas nossas memórias, somos influenciados pelas consciências com as quais a gente convive. E tudo isso a gente acabou, nos 2 últimos anos para cá, percebendo alguns fatores muito importantes, muito relevantes, que influenciam a nossa saúde. A gente foi descobrindo várias coisas. No universo tudo é energia, toda energia contém informações. Nós nos alinhamos com diferentes frequências ao longo da nossa vivência aqui na Terra. Nós temos corpos sutis fora do nosso corpo físico. Esses corpos sutis fazem esses alinhamentos frequenciais com outras consciências. Essas outras consciências dependem unicamente do que a gente pensa e do que a gente sente. Então, todos nós estamos nos conectando, sempre estivemos e sempre estaremos, enquanto tivermos esse corpo físico, enquanto estivermos na vida do plano material, nós estaremos conectados com energias, emoções, pensamentos, ideias, não apenas nossos, mas de outras consciências que estão alinhadas com a gente por afinidade. Então veja, nós vamos entrar agora num tema que chama-se egrégora coletiva. A egrégora é um conjunto de pensamentos e emoções de grupos de consciências. Todos nós estamos alinhados, estamos por afinidade frequencial a alguma egrégora coletiva. Atualmente, vocês sabem, vocês conseguem perceber qual é a egrégora coletiva predominante no planeta. É a egrégora do coronavírus. O pânico que o coronavírus provocou na população, a reação
profundamente emotiva em relação ao coronavírus, aos sintomas da doença, ao agravamento do quadro clínico da doença, etc. Reparem que a mídia está falando só sobre esse assunto. Então, as pessoas que estão nas suas casas em isolamento, que tendem a ficar com a televisão ligada, com o celular ligado, vão se alinhar na frequência do coronavírus. Vão ver as notícias vão ver as notícias na televisão, vão ver as notícias no celular, vão ver o que os seus amigos e parentes estão passando para vocês pelo celular e vão ficar provavelmente presas nesse tipo de egrégora. Seus pensamentos e as suas emoções ficarão alinhadas com a doença. Então veja, segundo o tema que passaram para os palestrantes, as doenças coletivas e o aspecto emocional já estão mais do que comprovadas, já estão consolidadas na vida de todos aqueles que habitam o planeta. Mas veja só, no GEPS a gente tem explicado, não em função do tema coronavírus, mas em função de qualquer tema que faça parte das palestras, dos estudos que a gente desenvolve lá, e durante os trabalhos a gente percebe e orienta os atendidos de que depende de você tomar atitude, controlar os seus pensamentos, direcionar os seus pensamentos, controlar as suas emoções, direcionar os seus sentimentos em relação ao que você quer. Nós temos uma doença, ela é transmissível por um vírus, ela se disseminou por todo o mundo, mas o controle sobre o que você quer, as suas emoções, as suas ideias, os seus pensamentos, tem que ser exercido por você. Nós temos os nossos corpos sutis, nós temos os nossos desdobramentos feitos fora do corpo físico, nós interagimos com outras consciências, nós podemos e devemos selecionar com quais consciências nós queremos manter a nossa interação. A responsabilidade do tipo de frequência, do tipo de consciências que vão nos acompanhar, o tipo de energia que nós queremos para nós é uma responsabilidade individual. Nós vivemos uma coletividade, nós vivemos um planeta com bilhões de pessoas encarnadas. Nós estamos passando por um momento difícil, é uma doença, é um vírus, é transmissível, mas façam as seguintes reflexões. Entrar em pânico vai ajudar? Entrar em desespero vai ajudar? Não. Nós acabamos de falar sobre o sistema imunológico, falamos sobre o estresse, as emoções, as perturbações, como diminuindo a ação do nosso sistema imunológico. E percebam, isso não é o João que está falando, não sou eu que falo isso. Já existem há décadas vários estudos científicos comprovando que o nosso sistema imunológico diminui a sua ação na medida em que as nossas perturbações emocionais aumentam. Então veja, nós precisamos atualmente, mais do que nunca, do nosso sistema imunológico funcionando perfeitamente. Se nós nos perturbarmos com as notícias da TV, com as mensagens que os nossos colegas, amigos e parentes nos passam pelo celular, a conversa que um vizinho que encontre a gente, possa falar para a gente, o desespero das pessoas, isso não vai ajudar em nada. Nós precisamos entender que o controle sobre as nossas emoções, o controle sobre os nossos pensamentos é individual.
Você tem a influência do meio com o qual você convive. Mas quem tem que definir o que você vai pensar e sentir é você. Nós falávamos agora há pouco. O nosso corpo físico possui diferentes órgãos. Visão da medicina tradicional, com as suas especialidades, se a pessoa tem um problema no estômago, ela vai no médico específico para o estômago. Se ela tem um problema em outro órgão, vai naquela especialidade médica para tratar o seu órgão. Porém, se nós pensarmos conforme a filosofia oriental, a medicina oriental, de milênios, nós vamos perceber o comportamento que os orientais têm há milênios. Eles foram aprendendo que todos os nossos órgãos estão integrados num conjunto. A visão de medicina, a visão de tratamento, a visão de cura é holística. Um médico oriental não vai pensar apenas no estômago. Ele vai ter a visão de que, principalmente nesse chakra relacionado ao estômago, é o chakra das emoções. Ele vai procurar levantar com o paciente quais foram as emoções que esse paciente sentiu, qual foi o comportamento que ele teve, qual foi a reação que ele teve diante de um estímulo dentro da sua vida, da sua vivência, para tentar compreender por que o estômago dele está reagindo daquela forma. É uma visão totalmente diferente da medicina ocidental. No GEPS nós estamos orientando as pessoas já há muitos anos que a cura que essas pessoas procuram no GEPS depende muito mais do comportamento delas, da reação delas diante da vida, do que propriamente as técnicas que nós aplicamos dentro da casa espírita para essas pessoas. E isso tem um fundamento científico, tem um fundamento filosófico, tem um fundamento de pensamento, de sensações holísticas. Então, diante do coronavírus, o comportamento que a gente está sugerindo para as pessoas é exatamente o mesmo. Se você está assistindo essa palestra e as outras palestras sobre esse tema, perceba que a doença coletiva, os aspectos emocionais, estão diretamente relacionados. Quanto maiores as perturbações, quanto maior o medo e o pânico que as pessoas sentirem diante do que está acontecendo, maior a probabilidade do adoecimento das pessoas. Se você enxergar apenas o aspecto do vírus e os meios de transmissão dos vírus, este é um aspecto, esta é uma análise feita pelo mundo ocidental. Se você pensar nos outros aspectos que influenciam, você vai perceber que eles são muito relevantes. O vírus existe, o vírus está no ar, o vírus está nas superfícies. Você pode sofrer o contágio. Tá? Mas qual será o seu comportamento diante dessa situação? Como é que você vai reagir a essa situação? Como é que vai ficar o seu sistema imunológico se você entrar em pânico, sentir medo, sentir pavor e ficar trancado na sua casa? Como é agora a nossa etapa? Ficar trancado em casa, ficar no isolamento, na quarentena, é um aspecto relacionado aos meios de transmissão do vírus. E os aspectos emocionais e os aspectos mentais? Como é que você está reagindo a isso? Se você tiver uma reação de confiança, se você não se perturbar, se você conseguir viver em quarentena, mas dentro da sua rotina, tanto de trabalho, alguns conseguem trabalhar pelo computador ou pelo celular, e viver dentro de casa, fazendo as suas coisas dentro de casa, sem se perturbar, sem sentir medo, sem sentir pânico, você não estará fazendo parte da egrégora coletiva que está com medo, está em pânico. Uma coisa é você pensar nos meios de transmissão do vírus e no contágio dele.
Esse é o aspecto do plano material. Mas os outros aspectos que a gente está abordando nas palestras, nesse ciclo de palestras, é pensar que eu tenho como controlar e como definir como eu quero pensar. Eu tenho como controlar e definir o que eu quero, como eu vou me sentir diante de mais esse desafio dentro desse planeta. A ideia é essa, é você conseguir, diante de qualquer desafio, reagir de forma positiva, confiar em você mesmo, entender que você não é apenas um corpo físico. Nós, dentro do Espiritismo, aprendemos durante um bom tempo, a partir dos ensinamentos de Kardec e de outros espíritos, que a manifestação do corpo físico acontece por um campo de força, por um corpo chamado perispírito. Entre o espírito e o seu corpo físico existe o perispírito. Ele media a transmissão de energia vital e permite que você viva aqui, no plano material. A partir de estudos que os próprios espíritas vêm fazendo, a gente foi descobrindo que não é só o perispírito, existem outros corpos, os corpos sutis. Resumidamente, os corpos astrais e os corpos mentais. Esses corpos que ficam permanentemente desdobrados em relação ao corpo físico, interagem com o fluxo de energia vital até o corpo etérico. O corpo etérico tem todas as matrizes que formam as células do nosso corpo físico. Esses corpos sutis desdobrados interagem com consciências, com frequências, com campos de energia que são fora do corpo material e do corpo etérico. Então veja, quem define os tipos de energia com os quais você vai interagir, energias que alimentam o seu corpo etérico. E o corpo etérico alimenta o seu corpo físico. Então perceba a relevância disso. Quem vai definir quais são essas energias é você. Não é o vizinho, não é o seu primo, não é um parente, não é um colega de trabalho. É você quem tem que definir quais são os tipos de energia com os quais você quer interagir. É você que define, aqui no consciente físico, no plano material, você define, por meio do seu consciente físico, quais são essas interações de energia. E as consciências que vão acompanhar você na sua vida, que vão interagir, influenciar o seu lar, o seu ambiente de trabalho, serão afins, serão aquelas compatíveis com o que você pensa.